Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então eu tô aqui para trazer um conteúdo um pouco diferente, né? Falando aí um pouco da filosofia maker, do do yourself, né? O que é essa sigla, esse slogan, né? Faça você mesmo. Ele vem lá do movimento de contracultura punk dos anos 70, 80, né? Com a ideia de faça você mesmo, né? Mas o que é contracultura? Contracultura é toda forma de manifestação cultural que se opõe àquilo que é padrão, àquilo que é dominante, né? Então, por exemplo, os punks ali naquela época, nos anos 70, né? Eles tinham um jeito bastante... Até hoje eles têm, né, o mesmo modo de vestir parecido, né? Usando calças rasgadas, né? Penteados muito extravagantes, como moicanos, né? Correntes, enfim. Então isso naquela época impactava, né? Mas era um estilo que se manifestava de forma diferente ao padrão, ao comum, né? Talvez até como uma forma de protesto. Então isso é um exemplo de contracultura. Existiam várias outras contraculturas, né? Mas é uma manifestação cultural, manifestada ali através primeiramente do vestuário, né? E também da música, com músicas também de protesto, com músicas expressando aí críticas ao sistema, né? Ao modo como as coisas funcionam, né? Então a gente tem esses movimentos de contracultura que no geral eles têm uma tendência mais libertária ou anarquista, digamos assim, né? Esse vídeo não é sobre anarquismo, mas grosso modo, né, vou resumir, o pensamento anarquista ele nasce lá no passado, né, no século XVIII, ali, no cenário pós-evolução industrial, onde começam a surgir ideias que questionam o sistema capitalista, né? Então, por exemplo, a exploração do trabalho, do trabalhador, né, que trabalhava, sei lá, 14 horas por dia até a exaustão, inclusive crianças e idosos, não existia nenhum direito trabalhista que a gente tem hoje, de segurança, férias, 13º, enfim, né, salário mínimo. Então a gente tinha um cenário muito brutal de exploração na Revolução Industrial e a gente vai ter o surgimento de movimentos que questionam esse sistema, né, a forma como o sistema capitalista se estabelece, né, como exploração do homem pelo homem e também como isso se amplia para outros continentes, né, que se torna aí o que na geografia nós chamamos de divisão internacional do trabalho, né, a exploração de uma nação sobre outra também. Então a burguesia, além de explorar aí, a classe burguesa explorar o seu próprio país, ele vai expandir também os tentáculos para outros países, né, influenciando aí a exploração de recursos naturais e de pessoas, né, e destruição de modos de vida. Então a gente vai ter essa crítica, né, que vai se dividir em duas vertentes, né, a mais comum, que é a marxista, que vai pregar, né, a partir das ideias do Karl Marx, uma revolução social onde os trabalhadores, os oprimidos vão tomar o poder do Estado e construir a partir do Estado, do governo, né, do que a gente chama de políticas públicas, um sistema igualitário socialista. E por outro lado nós vamos ter críticos dessa visão, que são o que o próprio Marx vai chamar pejorativamente de anarquistas, né? O próprio Proudhon também vai se auto-intitular um anarquista nesse sentido, porque eles vão criticar essa visão. Ao mesmo tempo que eles criticam o capitalismo também, né, igual o Marx, mas eles também criticam essa ideia de tomar o Estado, de depender do Estado, das instituições, né? Porque aí nós estaríamos criando outro tipo de estrutura de dominação, que é o que nós vimos no socialismo real, né? Nas experiências como na União Soviética, ou nas atuais, como a Coreia do Norte, né? Sociedades que às vezes chegam a ser extremamente militarizadas, né? Hierarquizadas demais, que é uma ideia totalmente oposta ao sentido da liberdade e igualdade pregada, né, pelas ideias originalmente socialistas. Então os anarquistas eles vão ter essa crítica também, né, essa visão, e vão ir por uma linha diferente, né, de uma construção de baixo para cima, né, que não dependa do Estado, né. Então justamente o Estado é algo que deve ser destruído, superado, né, num processo de revolução. E é claro que os movimentos, as expressões de contracultura, elas vão nessa linha porque elas partem justamente dessa ideia de construir de uma expressão legitimamente popular, né? Por isso que a visão anarquista é chamada também de socialismo libertário, né? Porque é uma crítica a visões autoritárias, né? Então nós temos aí essa manifestação, e um exemplo disso que é a cultura punk que eu estou falando agora, né? Então a ideia de do yourself, faça você mesmo, ela é baseada nessa linha de pensamento, né? Os punks, por exemplo, eles não tinham muito dinheiro para produzir a música, né? Num cenário de indústria cultural,
onde precisava de estrutura, né, de entrar em gravadoras, né, então tinha que ter toda uma estrutura para conseguir alavancar, e equipamentos e muita técnica. Então com uma simples, com uns instrumentos básicos e uns 2 ou 3 acordes, eles conseguiam, por exemplo, compor uma música, né? Se liga no som. Tá, então a gente vai ter aí o surgimento desse som, né, que é bastante simples, né, baseado nessa ideia de faça você mesmo, ou seja, eu não preciso depender de grandes gravadoras, eu não preciso depender de grandes estruturas do capitalismo para produzir a minha arte ou para expressar a minha ideia, né? Então eles criam aí de forma, vamos dizer, autônoma, né, contra o sistema, então a margem do sistema. Então é isso que é uma das formas aí, um dos exemplos desse faça você mesmo, desse slogan, que vai basear aí a filosofia maker, né, que vai se expandir para outros campos além da música. Então, para além da música ou da moda, né, como no movimento punk, por exemplo, ou no movimento hippie, ou em outro movimento de contracultura, esse modo de vida, esse slogan, né, do yourself, ele pode se expandir para outras áreas da vida, como modos de vida, né? Por exemplo, em vez de eu comprar meus móveis, eu mesmo posso fabricar eles, talvez até utilizando materiais recicláveis, reaproveitando, né? Então é claro que é uma filosofia que vai exigir muito conhecimento, porque para a pessoa poder produzir aquilo que ela mesma utiliza, ela vai necessitar aí adquirir vários conhecimentos ao longo da vida, né? Mas é um exemplo de como essa filosofia ela não se restringiu à música, foi indo para outros ramos, inclusive para a educação, né? Na educação, para quem cursa a licenciatura, pode, no decorrer do curso, ter ouvido falar sobre a cultura maker, metodologias ativas e coisas do gênero, né? Que tem esse slogan, né, de faça você mesmo, então de fazer os alunos colocar a mão na massa, de produzir alguma coisa, né, a partir de uma expressão própria, né, da turma, do professor, do aluno, né, construindo de uma maneira coletiva, né, democrática. Então nós vamos ter essa filosofia principalmente utilizando aí ferramentas, tecnologias, né. Hoje em dia a gente tem impressora 3D, tem os laboratórios maker, né, os espaços maker, as inteligências artificiais, né. Então é baseado nessa linha de pensamento, né, de ação, que eu, em primeiro lugar, pauto várias das minhas ações pedagógicas, né, inclusive esse canal, né, não só na sala de aula, né, nas atividades envolvidas em sala de aula, mas também aqui no canal. Por exemplo, esse canal ele tem poucos seguidores, né, é claro, está no início, plantando a sementinha, né, mas também tem esse viés de contracultura, ou seja, eu não estou buscando um retorno financeiro imediato desse canal, nem pensando nisso, né, porque esse é um dos problemas da sociedade capitalista atual, que acabou adentrando na mente, né, na filosofia, no modo de vida das pessoas, em que tudo que elas vão fazer na vida, elas têm que pensar num retorno material, num retorno financeiro imediato. Quanto eu vou ganhar com isso, né? Então se mercantiliza tudo o que se faz, e a gente sabe que não deve ser assim, né? A gente tem que começar a questionar isso, né? Porque senão nós inclusive não nos desenvolvemos nossas potencialidades enquanto seres humanos em várias áreas da vida, né? Porque aquilo não é lucrativo, não pensando só no lucro, no acúmulo de bens, né? Então, enfim, é uma reflexão e discussão a ser feita também, né? Então, uma das atividades que eu estou desenvolvendo aqui no canal e também vou começar a desenvolver mais em sala de aula é a produção musical através de uma ferramenta chamada Suno, né? Então, que facilita muito mais a produção de músicas por parte da pessoa, né, do artista, seja lá, mais ainda do que no tempo dos punks, né? No tempo dos punks não existia essa tecnologia lá no início do movimento punk, que eu digo, né, lá nos anos 70, 80, onde eles tinham que ter só alguns instrumentos e um conhecimento básico ali de acordes para fazer uma música, né? Então essa tecnologia, o Suno, né, a IA, eu achei sensacional, porque você pode criar qualquer tipo de música, né? Pode selecionar o ritmo lá e criar a sua letra,
ou se você estiver no modo preguiçoso, que eu digo, pedir para IA criar, mas eu acho muito melhor você criar a letra, porque aí é o que desenvolve essa atividade muito bem, né? Então, aqui no canal mesmo eu já publiquei alguns vídeos sobre conteúdos, por exemplo, de geografia. Eu criei a letra e joguei lá no Suno, na IA, e deu para criar aí ritmos, né, diferentes e diversos assuntos. E é claro que eu vou explorar isso muito mais, né, de forma aqui no canal. Eu vou criar uma playlist chamada Geo Hits, né. É claro que eu não vou ficar aqui nesse canal só publicando música, né, criada em inteligência artificial. Eu vou continuar publicando aqueles vídeos que eu fazia, vídeos animados, vídeos como eu estou fazendo agora, de eu falando, ou reacts, né. Enfim, eu vou continuar desenvolvendo isso no canal, mas eu vou começar a publicar mais músicas, né? E também aquelas produzidas pelos alunos, né? Então é até uma sugestão para os professores que de repente seguem aqui no canal, né? Pode pedir para os alunos desenvolver, né? Utilizar o Suno para desenvolver alguma música sobre um tema que está sendo trabalhado, né? Então aqui eu vou postar um conjunto de músicas sobre a América Latina, né? Onde eles ressaltam alguns aspectos físicos, né? Exaltando a beleza da América Latina, ou outros ressaltando os aspectos históricos, né, o contexto de colonização, de dominação colonial dos países da América Latina. Então, enfim, é uma infinidade de possibilidades que a gente pode explorar com esse recurso. Tá? Então não é um recurso meramente cartesiano, digamos assim, de fazer o professor ou o aluno ficar decorando conceitos, né, mas é uma coisa que dá para fazer refletir sobre a vida e trabalhar a própria expressão, né? A expressão pessoal, né? Então você, o aluno, né? Ou nós, enquanto cidadãos, né? Para além da sala de aula, né? Esquece sala de aula, mas falando para nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nós temos a capacidade de ler o mundo, entender os seus problemas ambientais, seus problemas sociais, sua realidade, né? E poder expressar isso numa música, né? Expressar seja essa percepção dessas contradições do mundo, seja expressar possíveis anseios, né, de mudança, de como as coisas podem ser melhores, diferentes, né? Então o exercício da cidadania, né? Então a gente pode explorar essa ferramenta nesse sentido, né? Então é mais ou menos essa introdução que eu queria fazer nesse vídeo, né? Então conversar aí, né, explicando o que é a cultura maker, né, de onde vem essa ideia de do yourself, de como ela se aplica, né? Ela está dentro dessas atividades desenvolvidas aí com a música, com a inteligência artificial, né? Que podem ser usadas aí a nosso favor, inclusive de forma contracultural, né? Podemos aí estar trabalhando de uma forma contracultural esses assuntos, no meu caso geográficos, né? Mas qualquer outros também que envolvem aí a compreensão de mundo, né? Da nossa realidade. Então eu fico com vocês por aqui e até a próxima. Valeu!